Bom dia! Bom dia! Bom dia. Estamos aqui para dar início ao nosso primeiro talk show com o tema Territórios Matemáticos. Esse talk show surgiu a partir da ideia da nossa disciplina Metodologia do Ensino de Matemática 3, ministrada por mim, professora Leda Ferreira Cabral, aqui pelo IFMA Parfor, Campus Maracanã, junto ao curso de Licenciatura Interdisciplinar em Educação do Campo com terminalidade matemática. Então, essa ideia surgiu por quê? Porque ao longo da nossa disciplina, a gente percebeu que tanto os autores quanto o ementário da disciplina nos fez refletir sobre os diferentes modos matemáticos produzidos ao longo da história pelos diferentes povos. Como legitimar, como valorizar e utilizar em sala de aula esse conhecimento produzido e aperfeiçoado ao longo da história. Então, foi a partir dessa reflexão que a gente teve a ideia de organizar esse momento. E aí, para que o nosso momento seja ainda mais rico, nada mais do que chamar pessoas que de fato estão lá no chão da escola todos os dias fazendo acontecer. E aí eu vou apresentar os nossos convidados, que são professora Maria Helena Azevedo Machado, que é graduada em Pedagogia pela UFMA, especialista em Educação do Campo pela Universidade Estadual do Maranhão, especialista em Gestão, especialista em Docência do Ensino Superior, é presidente do Conselho Municipal de Educação de Alto Alegre, coordenadora regional de Santa Inês, representando a coordenação estadual da União dos Conselheiros Municipais de Educação. E, não menos importante, mas muito, muito importante, que é lá que acontece o chão da escola, é uma vida toda dedicada à educação. Então, essa é a nossa primeira convidada. Depois eles vão ser chamados aqui pelo nosso apresentador do talk show, o nosso aluno Francisco de Assis. Apresentando o nosso segundo convidado. Nosso segundo convidado é o professor Juscelino, que também é lá do chão da escola, onde tudo acontece. Ele é licenciado em Pedagogia, é pós-graduado em Gestão Escolar e Educação Inclusiva, é gestor escolar da Unidade Escolar São Francisco das Chagas, no povoado Tucumã, Alto Alegre do Pindaré. E é descendente dos povos indígenas. Então, inclusive, foi ele que nos abrilhantou com esse nosso cenário maravilhoso. E o que foi discutido ao longo da disciplina, né? Não como alegoria, mas como algo que constitui o nosso modo de ser e de viver ao longo da história junto aos povos indígenas. E é por isso que a gente está aqui nesse momento para compartilhar com esses dois convidados. E eu também gostaria de registrar a presença da professora Florize, que é a professora que vai ministrar a segunda disciplina, né, a disciplina após a minha, começa ainda hoje, mas já está aqui compartilhando com a gente desse momento importante na formação de todos os estudantes. Também registrar a presença da nossa coordenadora local, Silmara Souza, que não mediu esforço para que esse nosso evento pudesse acontecer. Então, agradeço a presença de todos e vou agora chamar o nosso mediador, o aluno do curso de licenciatura interdisciplinar em Educação do Campo, com terminalidade matemática, Francisco de Assis, aluno do 6º período do nosso curso. Bom dia! Bom dia. Sou Francisco de Assis, aluno do curso de licenciatura interdisciplinar em Educação do Campo, com terminalidade matemática, e temos a honra de apresentar para vocês o talk show Territórios Matemáticos. O nosso talk show tem como tema a matemática da terra e da luta, etnomatemática, campo e povos indígenas. E para começar este nosso talk show, né, nesse nosso primeiro momento, vou chamar para cá ela que possui graduação em Pedagogia pela UFMA, ela que é pós-graduada em Educação do Campo pela UEMA, tem especialização em Gestão Educacional pela Faculdade Einstein da Bahia e é especialista em Docência e Ensino Superior. Ela atualmente é presidenta aqui do Conselho Municipal de Educação e coordenadora regional de Santa Inês, representando a coordenação estadual da União dos Conselhos Municipais de Educação do Maranhão. Ela tem uma vasta experiência na carreira docente e, é claro, estou falando dela, professora Maria Helena Azevedo Machado. Pode vir para cá, professora. Até que subia, mas...
mas... Professora Maria Helena, seja bem-vinda. Muito obrigada. O que se sente? Professora Maria Helena, o nosso talk show, né, vai ser composto de alguns blocos. E vamos fazer aqui algumas perguntas, né, nas quais essas perguntas buscam valorizar a sua experiência, o seu protagonismo na gestão e sua vivência com a educação, especialmente no território do campo. E para começarmos essa entrevista, vamos começar falando de sua trajetória. E a primeira pergunta é: em sua experiência, quais foram as diferenças e aprendizagens que foram vivenciadas entre a sala de aula da zona urbana e da zona rural? Bom dia a todos. Olha, a minha trajetória acadêmica, ela começou bem difícil, porque eu só entrei para a sala para estudar com 13 anos de idade. Eu sou uma pessoa que supera todas as expectativas de muitos, né? Porque, no caso, acabando de conversar com a Florisa, né? Ela passou por aqui, eu já estava. Tem uma porção de pessoas que, já da minha idade, que não estão mais trabalhando. Mas como eu acho que eu tenho um compromisso com o município, com a educação, eu continuarei por muito tempo ainda tentando fazer alguma coisa pela educação do município de Alto Alegre do Pindaré, né? Porque uma pessoa que entra na escola com 13 anos de idade, eu sou vítima dessa exclusão na educação do campo. Porque eu sempre digo que o Estado tem um déficit social comigo. Porque eu entrei com 13 anos, fui estudando aqui, fui para Santa Inês estudando, e tem uma situação seguinte: eu entrei para fazer faculdade com 40 anos. Vocês com 13 anos já estavam quase concluindo o ensino fundamental, eu estava ainda entrando na escola, né? Então o Estado tem esse déficit social comigo. No caso da pergunta que vocês falaram sobre a diferença, é isso, a questão da educação do campo e a educação da cidade, né? O que a gente percebe é exclusão. Eu vejo muito essa questão da exclusão na educação do campo. Porque quando um aluno que uma escola que ela está funcionando lá onde lá no Tucumã, tem diferença da escola que funciona bem aqui no Sudário Brilhante. Por quê? Você tem que superar todas as diversidades de ir para a escola, voltar, não ter uma alimentação saudável, que é isso que a gente busca, está buscando essa questão da insegurança alimentar. E é muito difícil alguém estudar com fome. Com fome não dá para estudar, até porque o Betinho dizia o seguinte: quem tem fome tem pressa. E a gente percebe essa exclusão. Aí a outra exclusão é a questão da formação do professor. O professor que está lá na escola do campo, que é dita do campo, ele não tem a mesma formação que tem o professor que está aqui na área urbana. Essa aí é uma das coisas que faz com que a exclusão aumente. Outra coisa, nós temos aqui em Alto Alegre hoje 40 escolas desativadas. E cada escola que é desativada dói meu coração. Porque se essa escola foi desativada porque não teve uma política de educação, de permanência desse homem no campo, dessa escola permanecer lá no campo com suas dificuldades, sim, mas na hora que desativa uma escola, nessa escola tem várias crianças que ficaram sem essa educação. E o que acontece? A falta dessa política faz com que o homem do campo venha para a cidade e ele não vai conseguir nem se manter na cidade sem se corromper. Eu até falo isso, ele se corrompe quando ele vem para a cidade. Porque ele não tem mão de obra, ele não tem uma mão de obra preparada para arrumar emprego. O município também, a sede também, não vai arrumar emprego para todo mundo. Aí ele vem. Como ele não tem essa mão de obra, ele não tem como trabalhar, ou ele vai para Santa Catarina, ou antigamente ia-se para os garimpos, mas ele é um aluno que está excluído do sistema municipal de educação e também de uma educação de qualidade.
Muito Eu bem. estou falando muito, não. Muito bem, Laura. Não, é isso mesmo que a gente está aqui para conhecer com a senhora sobre a realidade do ensino da matemática, especialmente no campo, né? Eu pude perceber na sua fala assim, uma rica experiência, certo? E essa experiência, né, você construiu no chão da escola, na sala de aula, trabalhando ali no dia a dia com a criança. E hoje a senhora está num cargo político, certo? E como essa vivência prática impacta a sua atuação atual como conselheira, como gestora do conselho? É complexo pelo seguinte, quando a gente está na sala de aula, né, a gente tem uma visão, mas essa visão não é uma visão muito ampla da questão da educação. Quando você vem para ficar num cargo, ficar em um cargo político, né, ficar como presidente do conselho, que vocês dizem que é um cargo político, a gente vê com amplitude maior essa questão da educação. Você já não se limita à sala de aula. Você, ao invés de você ficar vendo só a sala de aula, você vai ver o todo, a gente vê o sistema municipal como um todo. E quando você vê esse sistema, a gente sente responsável para fazer algo para melhorar essa educação de todos. Não é que você já não se limita só à sala de aula em si. Muito bem. A próxima pergunta é como os conselhos municipais podem contribuir para fortalecer a identidade, a cultura e os saberes do povo do campo e dos povos indígenas dentro do currículo escolar. Para fortalecer essa situação aí dos povos do campo, dos indígenas, respeitar. A primeira coisa que a gente tem que fazer é respeitar. Conhecer para poder respeitar, porque se você não respeita o Juscelino, diz que ele é preguiçoso, que os povos querem apenas desmatar para desmata, planta capim e vai encher de gado. E aí o que acontece? O que está acontecendo hoje? Para quem está vendo televisão, está vendo o que aconteceu com o marco temporal, né? Que a gente está numa situação de desastre total. Que não está, mas em parte, mas vai acontecer. Então, é o seguinte, respeitar os povos indígenas, respeitar os povos do campo, trabalhar a matemática numa diversidade total. Não é só dizer assim, vou trabalhar matemática, só 1 mais 1, 2, sem contextualizar toda a história, tanto dos povos do campo como dos indígenas. Tem que trabalhar todas as matemáticas, todas, né? As matemáticas. Muito bem. O que podemos ver, né, que ao longo do tempo a educação altoalegrense foi se modernizando, foi se aperfeiçoando, né, foi melhorando. E quais conquistas você destacaria no fortalecimento do sistema municipal de ensino de Alto Alegre? Tem muitas coisas importantes acontecendo no Alto Alegre do Pindaré. Quando veio o curso do PROEB para cá, entraram 40 pessoas, né? 40 não, 80 pessoas, 40 de uma turma de letras e 40 de pedagogia. E hoje nós temos uma diversidade enorme de cursos sendo aqui em Alto Alegre do Pindaré, UFMA, UEMA, IFMA, tudo isso aí faz com que melhore a educação do Alto Alegre. Como eu falei, já não vai mais o professor que sai daqui da turma ver só a turma dele, ele tem que ver uma política geral da educação. E o que está acontecendo conosco aqui, com a gestão do Fufuca, então, a gestão de outros prefeitos que passaram, fazendo comparações, tem muita coisa que deixou de acontecer. Nós ficamos 8 anos sem formação aqui em Alto Alegre. Aconteceu, eu e mais outras colegas, a gente trouxe cursos superiores para cá, inclusive o Juscelino é uma pessoa que fez esse curso que a gente trouxe para poder manter esse Alto Alegre com uma educação mais ou menos de qualidade. Mas na gestão do Fufu, com essa quantidade de cursos, eu tenho certeza que tem um reitor, que ele era da UEMA, que disse que quando tem universidade no município, até a conversa do botequim muda.
Porque você já não vai mais falar da vida do outro, você vai falar de ciência, você vai falar de uma política de educação de qualidade, para não sermos vítimas dessas crianças que são excluídas. Professora Maria Helena, essa questão da capacitação dos docentes da nossa rede de ensino é de grande importância e eu acredito que vai melhorar ainda mais a qualidade da nossa educação. E quais os maiores desafios ainda a serem enfrentados? Os desafios são muitos, né? Primeira coisa o desafio que eu vejo que a gente precisa enfrentar é a questão da exclusão. Ainda tem uma exclusão muito grande das crianças que estão no primeiro, segundo, terceiro, quarto, assim sucessivamente. Porque é o seguinte, quando você faz uma avaliação, que você diz assim, você vai colocar os melhores e os piores, como é que fica? Se tem uma escola que ela pega para entrar nessa escola, precisa de uma quantidade enorme dos melhores. E não se faz uma educação de qualidade excluindo. Tem que ser, todos têm que participar, entrar na escola e permanecer com o ensino de qualidade. Senão, não é uma educação inclusiva. Isso é algo importante, porque a gente vê muito trabalhando com os melhores alunos, né? E os alunos que estão em déficit. Isso. Eu acredito também que tem que ter uma política, né, educacional para rever essa questão também. Agora aqui, uma pergunta mais pessoal. Na sua vivência, quais são as estratégias mais eficazes para que a formação docente valorize os saberes indígenas e do campo, articulando com a prática pedagógica? A prática mais eficaz é essa que está acontecendo, né? De conhecimento, de estar estudando, fazendo ciência, conhecendo a realidade de todos para poder haver, de fato, uma educação de qualidade, sem exclusão. Aí, assim, eu acredito, né, que a oferta desse curso em licenciatura interdisciplinar em educação do campo já fortalece isso, né, porque são mais pessoas conhecendo da causa e conhecendo desse tipo de política. A próxima pergunta você acredita que a etnomatemática pode ser um caminho potente para fortalecer essas práticas educativas contextualizadas? E como você vê essa abordagem no dia a dia da escola? Teria que ser melhor. É importante essa etnomatemática, né? Porque quando você, por exemplo, para o pessoal, os povos fazerem todo esse material aqui, eles estão utilizando de uma forma de matemática, né? Quando a pessoa está lá na zona rural, que ela quebra coco, que ela vende, que ela pega o dinheiro, está se trabalhando a questão, tipo de matemática. Toda a diversidade matemática que tem, tanto dos povos indígenas como dos povos do campo, é enorme. Para você compreender e para você fazer, o professor que vai para a sala de aula, para ele fazer isso, ele precisa ter conhecimento, precisa desse momento aqui de estudo para ele poder fazer com que as coisas aconteçam de fato e de direito dentro da sala de aula. Muito bem. Professora Maria Helena, como a gente sabe, nós, enquanto professores, né, enquanto docentes, nós temos sonhos para a educação, em especial nós que estamos voltados para a educação do campo. E que sonhos ainda movem a sua luta como mulher, educadora e liderança na construção de uma educação política, de uma educação pública com justiça social? O meu sonho ainda é ver, assim, vislumbrar que uma série de mulheres que estão lá na zona rural, que são provedoras dos seus lares, que elas sejam incluídas dentro da política de educação, da política de administração, da política de todas as políticas de direito, para ela poder se sobressair. Que todas as crianças entrem na escola, permaneçam com qualidade, que todos os alunos, no final do ciclo, eles estejam alfabetizados, que não seja, ele não foi alfabetizado, eu vou descartar ele e continuar com os outros. Que todos eles tenham a mesma oportunidade, sem barreiras. Muito bem. E agora aqui vamos agraciar o nosso público, né? Que mensagem você deixaria para os jovens professores que estão iniciando sua caminhada na educação do campo e com os povos indígenas?
É complexo, mas vocês vão conseguir, porque todo mundo, todos vocês que irão para a sala de aula, lá no campo, lá naquela escola, não é escola barracão não, que nós não temos mais. Lá naquela escola que você vai receber aquela criança que tem uma caminhada grande para chegar na escola, outra para voltar, que vocês respeitem, que acolham, que deixam com que não tenha aquele olhar de reprovação, que eles entrem, que sejam acolhidos, que sejam alfabetizados no tempo certo, que saiam do ensino fundamental sabendo ler, escrever e contar, que é o que a LDB nos diz, né? Para poder respeitar. Eu acho que a palavra correta é respeitar, porque quando você não respeita, a criança entra e ela não permanece, porque um olhar de um professor para uma criança negra, catarrenta, que está lá dentro da escola, faz com que ela permaneça na escola ou ela saia e não volte nunca mais. É uma experiência que o professor tem que deixar uma imagem boa para o estudante, para ele voltar para a escola. Porque eu tenho visto crianças dizer, criança não, adulto dizer que eu deixei de estudar porque eu chegava na escola, a forma como o professor me olhava não me animava, não fazia com que eu ficasse na escola. Isso é algo interessante a ser trabalhado e eu acho que não era algo que devia acontecer. Não deve, né? Porque isso, na verdade, chama-se preconceito. Né? Porque eu digo por conta que eu sou vítima disso. Se eu entrava na escola e o professor branco, bonito, lá, aquela coisa toda. Isso aí não aprende. É negro, logo não tem a mesma oportunidade, não vai aprender. Você não sabe, você não quer. A fala de um professor que passa pelo que vocês estão passando, não é mais para dizer o seguinte, ele não tem interesse. Será que nós, enquanto educadores, estamos oferecendo o que interessa para esse estudante? Tanto na educação de jovens e adultos, como no ensino fundamental. Até o professor que chega na escola, que ele não tem aquela experiência adequada, ele é, de uma certa forma, discriminado dos outros. E a criança que está ali, uma criança negra, que vem com fome, e ela chega na escola e o professor não dá a mínima para ele vai permanecer para quê? Qual é o motivo que ele tem para permanecer na escola estudando? Muito bem. Professora Marilene, para finalizarmos, a senhora já falou muita coisa aqui sobre a sua carreira docente, mas eu queria saber se existe mais algo em sua história na educação de Alto Alegre do Pindaré que queira compartilhar conosco, só para finalizarmos. Mas algo que eu queira compartilhar. Que não parem só na graduação, né? Façam uma especialização, mestrado, estão oferecendo, as instituições estão oferecendo o tempo todo aí, quanto mais aprender, melhor. Porque eu digo o seguinte, você carregar um fardo quando você não sabe para onde vai, ele pesa, mas ele não pesa tanto. Agora, quando você sabe para onde vai, se você tem o conhecimento, esse fardo não fica tão pesado. Então, a educação é isso. Você tem que ler, estudar para poder fazer a diferença dentro da sala de aula. Quem vai fazer a diferença dentro da sala de aula não sou eu, não é o professor Altemar. Quem vai fazer a diferença é o professor, que está dia a dia com o aluno ali na sala de aula. É você que vai fazer a diferença. Muito bem. Em nome de toda a nossa turma, eu gostaria de agradecer a sua presença aqui, né? Essa oportunidade de estar aqui compartilhando conhecimentos com nós, viu? Aqui para o nosso talk show. Muito obrigado, professora Maria Helena. Vou pedir uma salva de palmas aí para ela. Obrigada a você. Para dar continuidade aqui ao nosso talk show, eu queria convidar para cá para falar um pouco com a gente o nosso secretário de Educação, ele, o doutor Altemar Lima. Seja bem-vindo, secretário, doutor. Obrigado. Bom, pode sentar, fica à vontade. Pode ir, ficar à vontade aí. Bom dia a todos. Primeiro quero cumprimentar afetuosamente a professora Leda, a professora Florisa, que é uma grande amiga de muitos anos,
trabalhou na educação daqui, colaborou com a história da educação do nosso município. Seja muito bem-vinda, uma pessoa muito preparada. Eu só preciso que depois o Juscelino me explique qual foi a elixir que ele trouxe lá da Massaranduba para ela ficar mais jovem. Eu vou precisar tomar um pouquinho desse elixir, não é, professora Marilena? Mas eu quero, em primeiro lugar, cumprimentar todos os estudantes. A matemática é uma linguagem extraordinária e diferente, eu sempre digo isso para vocês quando a gente se encontra. Debater e discutir a matemática à luz do conhecimento dos povos tradicionais, qualquer conhecimento, tanto de linguagem, quanto de matemática, quanto de ciências, é algo realmente muito alvissareiro e absolutamente necessário, porque a educação ela só se concretiza como uma ideia de cidadania global na medida em que se faz a inclusão de todos os saberes. Existe um autor português chamado Boaventura Sousa Santos, que desenvolveu uma teoria chamada Epistemologia do Sul. Nessa teoria, que recebeu a contribuição de outros pensadores, como Manuel Tavares, como Quijano e outros, ele alega que o que aconteceu com a modernidade europeia nos países colonizados foi a desconstrução de saberes, o ocultamento de outros saberes e a substituição da subjetividade dos povos originários, não é, para uma forma de compreender o mundo eurocentrada, portanto, europeia, branca, e com outro viés religioso que não as formas mágicas de interpretação do mundo que os povos originários tinham. Isso não quer dizer que esses povos não tivessem medicina, que não tivessem matemática e outras formas de relacionamento e de compreensão do homem com a natureza. O capitalismo estabelece uma relação predatória, absolutamente, a racionalidade europeia estabelece uma relação absolutamente predatória com o meio. E evidentemente que a forma de dominar e de colonizar não é apenas pela força física, pela imposição da força física, mas pela imposição de uma violência simbólica, que é aquela que substitui o conhecimento originário por um outro tipo de saber. Essa foi a forma que se utilizou, inclusive, para fazer a escravização das populações africanas e das populações indígenas, né, no Brasil e em outros países da América Latina. Portanto, esse momento aqui, ele se reveste de grande importância, sobretudo pela necessidade de compreensão da importância desses saberes. Quando se estuda, por exemplo, a história indígena brasileira, ela é muito limitada. Primeiro, porque ela não dá conta de compreender a complexidade de todos os povos. Segundo, porque não compreende as linguagens e as línguas de todos os povos. Portanto, a gente se prende muito especificamente a um determinado padrão indígena que é absolutamente subjetivo, porque ele não tem correlação com a concreticidade, com a realidade. Então, esse momento aqui é um momento que reveste grande importância. Por quê? Porque não basta a escola reverenciar o indígena em um dia especificamente, mas nós, inclusive, iniciamos aqui trocas, visitas culturais dos povos, dos alunos das escolas daqui com as aldeias próximas, e o segundo passo é trazer os alunos das aldeias para cá, para que haja essa interação entre crianças, porque essa interação tem sido sempre mediada pela compreensão e pela visão de mundo do adulto. Mas o que pensa a criança indígena, o que pensa a criança da escola altalegrense, que não é indígena, em relação ao seu irmão indígena ali ao lado? Então, para desmitificar essa relação, é preciso que haja essa troca, essa interação concreta e objetiva. A Maria Helena tocou em alguns aspectos importantes relacionados à cultura. Por exemplo, qual é a visão que você tem do indígena? Qual é a cosmovisão que se tem? O que ele pensa, por exemplo, sobre imortalidade, céu, enfim, a sua subjetividade está presa em que, quer dizer, está estabelecida em que condições, em que aspectos. E aí a nossa visão de mundo aqui vai lá e entende que a nossa visão de mundo é a verdadeira em detrimento daquela outra, como se aquela outra também não fosse verdadeira. Então essa é uma visão etnocêntrica que precisa ser combatida. E essa teoria desenvolvida pelo Boaventura, ela vem ajudar nesse sentido, de compreender
que é preciso não apenas respeitar, é preciso integrar, respeitando e valorizando a cultura dos povos originários. Então, eu acho esse momento um recorte importante do estudo da educação. E é uma inovação. É uma inovação por quê? Porque isso não estava sistematizado. A gente tinha a ideia. Alguém poderia ter uma ideia mais ou menos articulada em torno dessa questão. Mas não estava organizada, estruturada, em forma, de modo que pudesse ser socializada por um conjunto de alunos de uma sala de aula. Nós entendemos, inclusive eu já fiz um convite ao Juscelino, que o Juscelino tem que sair lá da escola para vir ajudar a gente aqui, com todas as escolas, para que se promova esse processo efetivo de integração, né, e de respeito a essa cultura. Então, eu quero saudar a turma. A matemática, professora Floriza, ela continua sendo o grande calo do processo ensino-aprendizagem no Maranhão. Para se ter uma ideia, os municípios do Maranhão com melhor IDEB, que, portanto, mais se destacam nas avaliações nacionais, têm uma proporção de aprendizado adequada em matemática inferior a 38%. Então, o que as avaliações nacionais estão fazendo, no nosso entendimento, é uma nova forma de seletividade. Por quê? Porque os alunos têm 98% de aprovação, porque é necessário fazer uma composição dessas variáveis, que é a frequência e é a aprovação, mas na hora que se faz a prova escrita, aquela que efetivamente vai aferir, em certa medida, o conhecimento matemático que eventualmente tenha sido ministrado, aí se revela o processo de seletividade. Por quê? Porque nós temos uma nova forma de insucesso escolar. Antes, o insucesso escolar era uma fratura porque estava registrado sob a forma de repetência. Então, se você tem uma turma de 100 alunos e nessa turma 60 alunos reprovam, né, isso significa dizer o quê? Que em tese, esse sistema de ensino fracassou. Então, o que se fez? Se promoveu a progressão automática, sem aprendizagem, se sarou a fratura, mas o osso está colado de forma errada. Ou seja, o processo de seletividade de negação do conhecimento socialmente legitimado continua acontecendo para os segmentos populares. Então, quando a gestão municipal daqui, ela traz o IFMA, a Universidade Estadual, a Universidade Federal, ela monta turma de mestrado, ela incentiva que as pessoas façam doutoramento, como agora está acontecendo, inclusive tem colegas nossos buscando passar nos processos seletivos. O que se está fazendo? Nós estamos enriquecendo o debate educacional. O fenômeno educacional não é coisa para amadores. O fenômeno educacional tem que ser compreendido na sua dimensão pedagógica, epistemológica e filosófica. Ou isso acontece ou a gente não entende exatamente o que a gente está fazendo. E eu encerro essas considerações dizendo o seguinte: o grande outro problema, além do ensino da matemática, e algumas medidas a gente tem adotado para tentar melhorar essa situação, diz respeito ao problema da alfabetização. Quando a professora Floriza esteve aqui, há 28 anos atrás, se ela me permite contar, e a professora Maria Helena foi professora alfabetizadora, qual era o nosso grande debate? Era promover aqui um centro de formação de alfabetizadores, porque as universidades não ensinam a alfabetizar e continuam não ensinando. Então a gente não sabe que mecanismos são. A gente aprende metodologias, mas a gente não aprende especificamente a prática alfabetizadora, que esse é o grande problema, né? E aí o que acontece? Hoje o ciclo de alfabetização é de apenas 2 anos, o ciclo, né? E nós continuamos com esse grande desafio. Nós fizemos inclusive um processo avaliativo recente de fluência leitora. Nós avançamos 30 pontos. 30 pontos. Fico muito feliz de participar nessa manhã de um momento como esse aqui, viu, Juscelino? Em que se traz para dentro da instituição educacional as culturas que, infelizmente, foram invisibilizadas por um processo colonizatório absolutamente predatório. Mas que a gente resiste, a gente insiste, a gente acha que é possível promover a integração e respeito a todos os povos e fazer com que a cultura dos povos originários seja efetivamente valorizada, respeitada e colocada na centralidade do poder. Porque existe uma teoria chamada
que você tem o poder econômico, mas você também tem um poder que está relacionado ao saber, né? E a centralidade desse saber é fundamental na hora da distribuição desse capital cultural entre os diversos segmentos da sociedade. Então eu agradeço a oportunidade e cumprimento toda a turma e espero que todos possam fazer um excelente trabalho. Veja aí, ó, excelentes matemáticos. Eu tenho dito, Floriza, que nós somos muito pouco ousados. Muito pouco ousados. A gente se limitou a estudar os clássicos da educação. Mas eu vou dar um exemplo. Os grandes clássicos da sociologia da educação, que estão limitados ao universo da França, é de estudar a França. Tá bom. Eu posso, no máximo, fazer generalizações. Entretanto, há categorias próprias do conhecimento autoalegrense, que nós temos a presunção de defender aqui e fora daqui, dizendo que cada um pode ser aqui um grande cientista da matemática. Não se prendam apenas à atividade de magistério. Professor que não pesquisa, infelizmente, é um professor que não dá contribuição em toda a potencialidade que o conhecimento pedagógico e científico pode dar. Muito obrigado pela oportunidade. Como a gente vê aí a importância da formação docente de sempre a sua capacitação, você está se aprimorando. E ninguém melhor, né, quanto o professor Altemar, que hoje está doutor, na verdade, e queria aqui já lhe dar os parabéns, né, pelo doutorado e obrigado pela presença. Valeu. Bom dia. Bom dia. Meu nome é Francisco de Assis, sou aluno do curso de licenciatura interdisciplinar em Educação do Campo com terminalidade matemática do PAFO-IFMA e temos a honra de apresentar o talk show Territórios Matemáticos. O nosso talk show tem como tema a matemática da terra e da luta, etnomatemática, campo e povos indígenas. E hoje o nosso convidado é professor, licenciado em pedagogia, pós-graduado em gestão escolar e educação inclusiva. Ele atua como gestor escolar da Unidade Escolar São Francisco das Chagas, no povoado Tucumã, aqui em Alto Alegre do Pindaré, e é descendente dos povos indígenas da etnia Guajajara. Estou falando dele, professor Juscelino Souza da Silva Guajajara. Venha para cá, professor. Professor Juscelino, é uma honra ter você aqui como nosso convidado. É uma honra estar fazendo essa entrevista com o senhor. E vamos lá saber um pouco da sua cultura, da sua vivência na sua comunidade e dos conhecimentos da sua etnia. Fique à vontade. Bom dia. Bom dia. Como foi apresentado, eu me chamo Juscelino Souza da Silva Guajajara, nascido no território indígena Araribóia, município de Amarante do Maranhão. Tá, e quero primeiramente agradecer o convite feito pela professora Silmara e por todos vocês da turma, né? Desde já desejo sucesso a todos vocês. Antes de iniciar as minhas falas, eu gostaria de quebrar o protocolo, né, para falar um pouco de como eu cheguei até aqui, né? Eu nasci em Amarante do Maranhão, em 1964, na aldeia Lagoa Quieta, e meu pai, na época, servidor da FUNAI, minha mãe indígena, também servidora da FUNAI, e foram transferidos para trabalhar em São Luís em 1970. Então, eu, com 6 anos de idade, juntamente com meu pai e meus irmãos, viemos para São Luís, né, onde nós seguimos carreira na escola, né, e nos formamos. Meu pai se aposentou, minha mãe também se aposentou em 1980, justamente na época da construção da ferrovia Carajás, né? E minha mãe, sendo indígena, meu pai, que era técnico da FUNAI, com vasto conhecimento também na área, foram chamados para trabalhar aqui em Alto Alegre do Pindaré, com os povos indígenas Auaguajá, que eram indígenas que ainda não tinham sido contactados, né? E vieram para fazer esse contato, para evitar conflito com as comunidades aqui no entorno do território, para que não houvesse confronto, né, e nem perdas de vidas, tanto de um lado quanto de outro. E por esse motivo, né, eu estou aqui hoje para contribuir com o trabalho de vocês. Tá ok?
gostaria também de quebrar o protocolo, né, e fazer um breve agradecimento, né, um breve agradecimento ao prefeito Fufuca, que se não fosse por ele, talvez nós não estaríamos aqui com essas turmas de graduação, não só de matemática, mas dos outros cursos que estão funcionando aí. E agradecer pela oportunidade dada aos meus parentes indígenas, que hoje também são cursandos, né, de graduação, dos cursos de História, de Geografia, e outros mais que tem aí, Pedagogia, né, e outros cursos que estão aí, que se não fosse por ele, talvez a gente estivesse vivendo uma realidade diferente hoje na nossa educação indígena. E graças a essas professoras que estão se formando aqui, muito poderão contribuir dentro do nosso território, né? Então fica aqui o nosso agradecimento ao nosso líder Fufuca, ao nosso André Fufuca, que também tem contribuído muito, e não poderia também de deixar falar de hoje, né, o nosso doutor Altemar Lima, que ao longo dessa emancipação do município de Alto Alegre do Pindaré, muito contribuiu para que a educação do município pudesse ser referência hoje, né, não só no Vale do Pindaré, mas em todo o estado do Maranhão. Muito bem, professor Juscelino. Eu senti falta na sua chegada, né, na sua introdução, do bom dia na sua língua. Zaneku M. Aipo Anamaua, Tupan Catural. Bom dia a todos, na paz do Senhor Jesus. E aí, muito bem, professor Juscelino. E para dar início à nossa entrevista, vamos começar falando da língua. A língua indígena ainda é falada na comunidade? E como é o seu processo de ensino? Com certeza, a língua indígena, né, que nós chamamos de língua materna, ela é usada no nosso dia a dia, no lar e na escola, tá certo? Então, nós temos a nossa formação das nossas crianças, né, na escola, e lá nós temos a nossa grade curricular, né, que é baseada na BNCC, normal, como funciona em todo o Brasil, e temos também os nossos professores de língua materna, que é onde ensinam as nossas crianças, né, a estarem falando a nossa língua, né, para que não se perca ao longo do tempo. Então, a nossa língua materna ela é falada no dia a dia, dentro das residências, né, ensinada pelo pai, mãe, avós, e nas escolas pelos professores indígenas de língua materna. Muito bem. Vimos aí essa importância, né, da escola para preservar a cultura, né, e o idioma da língua materna de vocês. E qual é o papel dos anciões na transmissão do conhecimento e na formação das novas gerações dentro da sua comunidade indígena? Os nossos anciães, né, são uma referência muito grande dentro das nossas aldeias. Então, eles têm um respeito muito grande de toda a comunidade, até pela sabedoria que eles exercem dentro da comunidade e a transmissão do conhecimento que eles têm, né, para com os nossos as nossas crianças e os nossos jovens. Então, os nossos anciãos são a referência que nós temos dentro da nossa comunidade, né? É como o nosso pai, a nossa mãe, dentro da nossa residência, né, que nós temos como referência. O respeito é sem limite, né? Então, os nossos anciãos, eles transmitem um conhecimento muito grande, até pela convivência, né, até pela vivência que eles tiveram ao longo da vida, e isso tem sido passado de geração para geração. E hoje nós, né, temos como prioridade repassar isso também para nossas crianças, para nossos jovens,
para que a nossa cultura não se perca. Muito bem. Dá para ver, né, que na cultura indígena, assim como na cultura dos outros povos, né, a questão dos anciões, ela é quem consegue preservar, né, as tradições, os saberes, os valores. E agora, seu Juscelino, a gente vai abrir aqui um espaço para a nossa plateia, para estar fazendo uma pergunta. Bom dia, meu nome é Maria Alves e eu tenho uma pergunta a lhe fazer. Apesar de eu já ter observado, né, em alguns dos objetos, mas eu vou lhe fazer essa pergunta. Que tipo de símbolo, desenho ou gráfico são usados pelas comunidades para transmitir saberes históricos ou conhecimentos matemáticos tradicionais? Uma boa pergunta. Nós usamos as nossas pinturas, nos caracterizamos em vários momentos, né? Nosso momento de festa, nosso momento de luto, nas nossas festas culturais, onde nós celebramos a alegria, celebramos a vida. E nós temos como matéria-prima para as nossas pinturas, né, o urucum, onde nós tiramos a tinta de urucum, que eu trouxe ali para mostrar para vocês, e a tinta de genipapo, onde nós fazemos as nossas pinturas. Para cada momento, né, existe uma pintura. E, geralmente, essas pinturas são feitas baseadas na natureza, nas aves, nos peixes, nos animais em forma geral. Pinturas que transmitem alegria, pinturas que transmitem tristeza, pinturas que transmitem revolta. Para cada momento existe uma pintura. Você, quando pinta o rosto todo, geralmente, quando eu gosto de me pintar sempre todo, o corpo todo. Porque, geralmente, quando vocês verem, me veem pintado, eu estou pintado o corpo todo, né? Ali é uma forma de eu transmitir a minha alegria, né? A minha alegria para as pessoas que estão no meu entorno. E, geralmente, as outras pessoas pintam só uma parte do corpo, geralmente o braço, as pernas. As mulheres fazem basicamente uma pinturazinha simples aqui no queixo, aqui no entorno dos olhos, mas isso, né, para demonstrar, né, o quanto a gente tem sentimentos, né? Geralmente as pinturas são em homenagem a cada momento que a gente passa na vida, como eu falei, momento de alegria, momento de luto e momento de manifestação, momento de luta, como vocês têm acompanhado muito aí ao longo da ferrovia, nas BRs, alguma coisa que a gente é ferido no nosso direito, né? O povo indígena é um povo que é muito unido, todas as etnias, Guajajara, Capó, Auaguajá, Timbira, Gavião. Então, são várias etnias que, no momento de lutas, as lideranças todas se reúnem, né, se mobilizam e levam os povos para a luta para reivindicar o nosso direito. E, graças a Deus, ao longo desse tempo, a gente percebe que os nossos direitos, embora com muita luta, vêm sendo garantidos. Muito obrigada pela resposta. Foi bastante clara, né? E demonstrou que no momento que vocês usam a cultura de vocês, é uma demonstração de amor, de carinho e também um pedido de socorro, né? Muito obrigada pela resposta. Como podemos ver, né, os conhecimentos tradicionais estão muito ligados, né, à cultura dos povos originários. E de que forma ocorre a integração dos conhecimentos tradicionais indígenas e os conhecimentos científicos e matemáticos na educação dos povos originários?
É um exemplo bem claro que eu dei foi esse, agora que eu falei do intercâmbio nosso, né, dos nossos parentes que nós temos lá na aldeia da Massaranduba, né, que hoje estão graduandos aqui nas cadeiras que estão sendo ofertadas aqui pela Universidade Federal, né, pelo IFMA, pela Universidade Estadual. Então, esse intercâmbio facilita muito, até para quebrar aquele sentimento que as pessoas tinham de nós, povos indígenas, de sermos pessoas, como o professor Altemar falou agora há pouco, né? Que o indígena é preguiçoso, o indígena é isso e aquilo, o indígena tem bolsa FUNAI, vive, não faz nada. Muito pelo contrário, a gente é um povo lutador, guerreiro, estudioso. Graças a Deus, hoje nós já temos muitos parentes indígenas formados nas mais variadas áreas, medicina, direito, né? Pedagogia. Os nossos professores de língua materna, quase todos, né, já são graduados na área de pedagogia, não só aqui na Universidade Estadual do Maranhão, federal, né, mas muitos deles vão para a Universidade de Goiás, Universidade de Minas Gerais, né? Então, a gente está buscando o conhecimento, né, até para que a gente possa estar transmitindo esses nossos conhecimentos para as nossas crianças, para os nossos jovens, mostrar a importância da educação na nossa vida, que o progresso só chega dentro das comunidades através da educação. Então, graças a Deus, hoje eu percebo que a gente já evoluiu muito, né? Hoje eu estou com 61 anos de idade, cheguei em São Luís, eu tinha 6, 7 anos de idade, né? E muitas das vezes as pessoas, rapaz, por que tu não foi morar lá na aldeia, lá com teus parentes, com tudo? Eu digo, devido à condição de vida que me trouxe para a cidade, né? Graças a Deus, a minha mãe trouxe a família toda, graças a Deus. Todos os meus irmãos são formados, né? Na minha família já tem médico, tem advogado, eu tenho irmã que é advogada, tenho irmã que é irmã pedagoga, irmã enfermeira, você está entendendo? Tudo isso através do conhecimento. E muitas das vezes as pessoas estranham quando vê um indígena numa posição mais elevada. E o que a gente coloca muito para os nossos parentes é que nós temos que estudar para ocupar todos os espaços, né? Hoje em dia tem um ditado que é muito certo lá dentro dos territórios indígenas, que o indígena tem que estar onde todo mundo está. A mesma coisa, o povo negro tem que estar onde todo mundo deve estar, vivendo em harmonia, sem preconceito, sem racismo, vivendo harmoniosamente bem, que o Brasil é um país harmonioso, o Brasil é um país íntegro, calmo, não tem guerras. E o que muitas das vezes nos deixa entristecido é essa falta de amor, né, que o próximo tem para conosco, né, no que tange a questão do preconceito, né, como a professora Maria Helena falou agora há pouco, né, quando ela ia para a escola, se sentiu muitas das vezes constrangida por causa. Eu também já fui constrangido muitas das vezes, aqui mesmo no hospital, às vezes eu ia me apresentar como Guajajara, mas como é que tu é indígena, que tu é negro? Uma vez também dava no curso lá de pedagogia também, mas da mesma forma, conversando com uma colega professora, de onde é que tu é indígena, que não tem nada de índio, tu é preto, tu é isso, aquilo. Eu digo, o indígena está no meu sangue, está na minha identidade, você está entendendo? E está na minha identidade, então não tem por que a gente negar a nossa identidade. Uma coisa que eu tenho orgulho, por onde eu sempre passei, é de me identificar como indígena e me apresentar como indígena. Está aqui a prova de tudo, né? E passo isso para as minhas filhas, né, que hoje estão estudando em São Luís. Pelo amor de Deus, não neguem a identidade de vocês, não neguem o povo de vocês, onde vocês passarem, se apresentem como tal. Vocês não vão querer se apresentar de uma forma do que vocês não são, né? Da forma de como a gente educa as nossas crianças lá dentro da aldeia também. Então, não fujam da identidade de vocês, não percam a identidade, para que a gente não possa perder a nossa cultura, tá certo? É muito importante isso, e isso a gente coloca lá, os anciãos colocam para nós, e aí a gente
vai repassando isso também para os nossos jovens. Muito bem, professor Juscelino. A gente pode ver, né, que é de grande importância essa questão do acesso à educação dos povos de sua etnia, né, dos povos originários, até para ajudá-los nas lutas diárias, né? Você vai debater, né, temas que você não tem conhecimento. Então, a gente tem que estudar para estar preparado para o confronto, né? O confronto saudável, o diálogo através do conhecimento. Certo. Agora, já relacionando ao ensino da matemática, eu queria saber como que o ensino da matemática é planejado para dialogar com a realidade e os contextos socioculturais dos estudantes indígenas, evitando a desvinculação entre saberes escolares e saberes comunitários. E a matemática, ela está no nosso dia a dia. Está no nosso dia a dia, né? No trabalho, que são feitos lá, né? Através dos artesanatos. Tudo é feito milimetricamente, aí, como vocês podem perceber, nos trabalhos artesanais. Muitas das vezes o indígena ele não tem conhecimento literário, não sabe ler, não sabe escrever, mas no consciente dele, ele tem noção, né, de simetria, de assimetria, o que está certo, o que está errado. E tudo isso envolve a matemática. Então, a matemática está no nosso dia a dia, embora você não tendo conhecimentos técnicos, conhecimentos pedagógicos, mas a matemática comanda a nossa vida. Agora, mais uma vez, vamos abrir aqui, né, um espaço para a plateia fazer uma pergunta aqui para o nosso convidado. Bom dia. Meu nome é Gabriel. Você falou que a matemática está no nosso dia a dia de vocês, né? Então, vocês acompanham, tem um ambiente matemático que é produzido por próprios indígenas, né? Então, nós queremos saber como os saberes matemáticos da comunidade, construídos historicamente, aparecem de forma contextualizada e significativa na escola. Da forma que é ensinada aqui fora, tá? Os conteúdos matemáticos que são ministrados aqui, a grade curricular matemática que é ministrada aqui, também é ministrada lá dentro da aldeia. Então, buscando isso, trazer conhecimento para os nossos estudantes indígenas, para que eles possam estar, como eu posso te dizer, competindo com os não indígenas. Então, a gente busca sempre transmitir o conhecimento, não só na matemática, né, mas em todas as áreas, para que os nossos parentes possam estar à altura, né, de competir com os não indígenas. Porque a gente sabe, né, a vida é uma competição, desde criança, principalmente para os jovens, vocês que estão aqui nessa missão árdua, mas muito importante, né, de adquirir o conhecimento, para posteriormente transmitir o conhecimento. Então, a gente também busca fazer dessa forma, né, orientar, instruir, da importância da educação na nossa vida, para que a gente possa estar almejando dias melhores nas nossas vidas. Quero parabenizá-lo pelo excelente trabalho. Muito obrigado. Pois nada. Eu agradeço. Isso aí, muito boa pergunta e maravilhosa também a resposta. Vamos aqui dando sequência. Tem a questão da matemática, das normas matemáticas que é levada daqui, né? Essa mesma matemática que a gente utiliza nas zonas urbanas, ela também é utilizada dentro das aldeias, né? Mas as comunidades têm autonomia para decidir o que e como ensinar na escola indígenas?
Sim, com certeza, com certeza. A gente segue um padrão, né? Um padrão que é ligado à BNCC, que é o normal, né, de todas as escolas, e tem o padrão que é colocado lá dentro das nossas aldeias pelos nossos anciãos, pelos nossos técnicos, do que deve ser colocado para ser ensinado dentro das nossas aldeias. Então, nós temos, sim, uma ordem do que pode ser ensinado lá dentro da escola. Aqui nós temos professores daqui da nossa rede municipal que trabalham lá na aldeia, a Helenilde, né? Todos vocês conhecem a Helenilde, já trabalha lá conosco há bastante tempo. Então, a gente tem uma, como é que eu posso te dizer, uma segurança muito grande no que é repassado para as nossas crianças indígenas. Até para que, quando elas chegarem aqui no mundo que não é nosso, tá sabendo o que eles estão fazendo, o que eles estão falando, o que eles vão responder, tá certo? Para que eles não sofram o que os nossos anciãos sofreram, né, com relação ao que falei agora há pouco, a preconceito. Todas as vezes chegar na rua e você não saber de como se virar, tá certo? Então, hoje em dia a gente tem um cuidado muito grande no que é ensinado lá dentro das nossas escolas para nossas crianças indígenas. Como podemos ver, né, na sua fala, as comunidades participam, né, dessa construção do currículo escolar. O ensino está sendo construído em colaboração com a comunidade, certo? Muito bem. E, como você falou, hoje tem indígenas, né, povos da sua etnia, fazendo graduação, né, se especializando. E há programas de formação continuada ofertado pela Secretaria que contempla esses saberes tradicionais e os conhecimentos de forma interligada, associando os conhecimentos científicos com os conhecimentos da sua comunidade. Sim, com certeza. Existe sim formação para os professores, né, para os gestores. Esse foi um dos motivos desse trabalho que está sendo feito aqui, não poder ter sido realizado lá na aldeia, né? Que a primeira ideia foi essa, né, professora? Levar a turma, levar todos vocês para essa troca de experiência lá dentro do território. Mas só como foi no período de férias, as professoras, os professores estão numa formação em santinês, às vezes quando não é em santinês, é em terra indígena Pindaré, lá na aldeia Januária, que é uma aldeia grande também, onde se reúnem todos os professores indígenas e vão trocar os conhecimentos da mesma forma que a gente faz aqui, né? Reunião de gestores, reunião de coordenadores, para saber o que pode e o que não pode, para que a gente possa almejar sucesso no nosso trabalho. E essa formação também acontece lá dentro dos territórios indígenas. O povo indígena, a militância indígena é muito organizada. É muito organizada, em todos os sentidos. Em todos os sentidos. Então, todas as aldeias hoje estão equipadas. Nós temos rede de internet, tem posto de saúde, né, tem atendimento médico, atendimento odontológico, tudo feito lá dentro das aldeias. Só vem aqui fora quando é um caso extremamente necessário que não pode ser feito lá dentro das nossas aldeias. Mas graças a Deus e graças às lutas, né, graças à união dos povos, a gente já avançou bastante também nessa questão da saúde e da educação indígena. Mais uma vez agora, né? Vamos para a pergunta de alguém da plateia. Bom dia, meu nome é Pablo Henrique da Silva, sou aluno aqui do curso de Licenciatura em Educação do Campo, com terminalidade em Matemática. A minha dúvida e pergunta é quais as maiores dificuldades para formar professores, né, que atuam nas aldeias? Quais são as dificuldades que enfrentam para formar esses professores?
Bom, a maior dificuldade para formarmos professores, né, é justamente muitas das vezes a falta de interesse dos nossos jovens, né, das nossas crianças, né. Assim como é feito aqui fora, a evasão escolar também lá dentro do território existe. É o que muitas das vezes dificulta a questão da formação, não só de professores, mas como de outras áreas, né? A falta de interesse do jovem, muitas das vezes a questão da condição de vida, a falta de oportunidade de trabalho, e muitas das vezes o indígena também ele opina a abandonar os estudos, né, para fazer um meio de vida, ganhar dinheiro para poder se manter, porque o povo indígena também é trabalhador, muitos constituem família muito cedo, e aí vão ter que seguir sua vida independente do pai e da mãe, e muitas das vezes não, isso requer um recurso financeiro, e para isso você tem que trabalhar. E a pessoa, tendo mulher, tendo filho, ele vai ter que fazer uma escolha, né? E muitas das vezes a escolha que ele faz é abandonar os estudos para ir poder dar conta da família. Aqui fora também acontece a mesma coisa, o jovem com 16, 17 anos, muitas das vezes, por falta de oportunidades melhores de trabalho, né? Falta de incentivo, prefere abandonar os estudos e cair no subemprego aí para estar pegando algum dinheirinho, alguma coisa, para se manter. E da mesma forma acontece lá, tá certo? E hoje também já é feito um trabalho de incentivo na educação, lá dentro da aldeia, dos territórios indígenas, de incentivar os jovens para que eles permaneçam nas escolas, para que lá no futuro eles possam estar assumindo a vaga dos professores que vão ter que sair para se aposentar, né, e trabalhar em outras áreas. Então a dificuldade muitas das vezes é essa, né? Muitas das vezes a falta não é nem de interesse, é a necessidade que o jovem tem de trabalhar para manter a família. Certo. Muito obrigado, estou satisfeito com sua resposta. A gente vê mesmo, né, que são muitas dificuldades, barreiras que esses alunos, esses professores têm que enfrentar para poder conseguir se formar e atuar nas aldeias. Obrigado. Como essas barreiras, né, existem também muitos outros desafios. E eu gostaria de saber o que você acredita que ainda precisa melhorar, o que ainda precisa para melhorar a educação indígena na comunidade, e quais mudanças você gostaria de ver nas políticas educacionais para que elas atendam melhor às necessidades dos povos indígenas. Os desafios são grandes, né? E o que eu gostaria de ver era nossas escolas estruturadas, né? Prédios, né, dignos para que possam receber nossos jovens, nossas crianças, né? Que hoje, infelizmente, a gente ainda estuda, a gente ainda vê nossas crianças estudando em escolas só coberta de palha, sem parede. Existe muito. Então, o sonho que eu tenho é de um dia ver nossas crianças indígenas frequentando escolas dignas, né? Climatizadas, merenda escolar, né? Porque muitas das vezes, pessoal, o recurso tem, mas infelizmente no Brasil criou-se uma cultura na política de esse é teu, esse é meu. 1 é teu, 4 é meu. 4 é teu, 10 é meu. E muitas das vezes o recurso chega na mão de pessoas que, de má fé, desviam o dinheiro, desviam a finalidade do trabalho que tem que ser feito e que deixa a gente numa situação dessa de precariedade. Igualmente acontece aqui fora também, né? Mas infelizmente é uma cultura do povo brasileiro. E eu espero um dia ver o nosso povo, né, ver nossas crianças, né, frequentando
escolas dignas, escolas de qualidade, climatizadas, feitas de alvenaria coberta de telha, como todo ser humano precisa. É que nem eu falei, como todos vocês sabem, né? O progresso só vem através da educação de qualidade, alimentação, merenda escolar. E uma criança com fome, sabe, a falta de interesse é muito grande. E eu sonho um dia ver isso dentro das nossas aldeias, vendo esse problema também sendo resolvido. Não só na aldeia, mas como no nosso Brasil. Acho que nos quilombos também acontece da mesma forma. Aqui fora, em outros municípios, acontece. Graças a Deus, o município de Alto Alegre hoje é um município privilegiado. Eu falo isso porque eu trabalho na área da educação e vejo o quanto a gente já desenvolveu, né? Nos nossos prédios escolares aí, quase todos climatizados, está entendendo? Isso fruto do interesse do nosso gestor em querer proporcionar uma escola de qualidade para as nossas crianças. E graças a Deus, acho que esse sonho dele está sendo realizado, porque são poucas escolas aqui no município de Alto Alegre ainda não estão dentro do padrão que as comunidades merecem. Mas eu acredito que em pouco tempo esse problema será resolvido também. Eu espero, professor Juscelino, que esse seu desejo, né, logo mesmo venha a acontecer, porque é algo necessário que até vai prender mais o aluno, né, na escola. Ele vai ter vontade de estar ali, certo? E agora vamos para mais uma pergunta da nossa plateia. Bom dia, turma. Bom dia, professor Juscelino. Bom dia. Meu nome é Felipe Melo e queria dizer que é uma honra, um prazer, né, ter a sua presença aqui e dizer que o senhor está contribuindo muito para a nossa formação, tirando nossas dúvidas, esclarecendo, né, um pouco sobre até mesmo nosso título, né, Territórios Matemáticos. E a pergunta que eu queria fazer para o senhor é em relação à valorização cultural dos saberes do povo, né? Como é que é feito por meio da escola? Como é que é realizado? Aí qual é a forma que é realizada essa valorização dos saberes culturais do povo? Bom, a questão da valorização dentro dos nossos territórios, a questão da valorização da cultura, dos saberes, é sagrado. Isso é uma coisa que a gente não deixa de lado de forma nenhuma. Nós temos várias festas culturais ao longo do ano, né? E nessas festas a gente mobiliza as comunidades indígenas, o entorno das aldeias, para que as pessoas possam estar participando e conhecendo, até para desmistificar, né, de como é a convivência nossa dentro dos nossos territórios indígenas. O povo indígena é um povo muito acolhedor, um povo muito de paz, né? A gente não vê confronto dentro das terras indígenas, né? Dificilmente acontece brigas, né? Mas geralmente é quando há excesso de álcool, que muitas aldeias estão proibindo essa questão Aqui na Massaranduba não tem. Na aldeia da Massaranduba, nossas festas culturais, é proibido o uso de bebida alcoólica, tá? Então não acontece esse tipo de violência dentro das nossas aldeias. Mas existem territórios, existem aldeias maiores aí que ainda tem. E geralmente nessas festas acontecem brigas, acontece homicídio, né? Infelizmente. Mas tudo isso causado por esse mal, né, grande que a gente conhece, que é o alcoolismo. Então, a gente fica entristecido com isso, tá certo? O que a gente quer é que as nossas festas sejam regadas de muita paz, de muito amor, e que as pessoas que lá frequentem saiam de lá, sabe, com uma impressão boa do povo indígena, não só da festa, mas do povo, né? Porque nós, graças a Deus, somos um povo receptivo, somos um povo muito acolhedor. E para nós é uma satisfação, é uma honra muito grande quando fazemos nossas festas, que as pessoas daqui vão lá para conhecer, para frequentar e participar conosco.
Fiquei muito feliz agora nessa última festa que houve lá dentro da Massaranduba, que foi uma das maiores que já teve. Falei lá para os parentes, né? Fiquei muito feliz em receber nossos companheiros aqui da educação, aqui de Alto Alegre do Pindaré, lá na nossa festa, né? Até para eles terem o conhecimento de como é que é feito as nossas festas, os nossos rituais da Menina Moça, né? Que é a festa mais importante que nós temos dentro da cultura indígena. Todas são importantes, mas a festa da Menina Moça é a mais importante que tem, até porque é o momento de libertação da moça, do rapaz, não é? Que a partir daquele momento ali ela está preparada para a sua independência, né? A festa da Menina Moça é um ritual que acontece na vida da jovem, né? Quando ela menstrua. Então é a chamada festa do muquiado, ou a festa da Menina Moça. Então, durante o ano, toda menina que entra nessa fase, todas as meninas da aldeia que entram nessa fase são reunidas num período durante o ano e são festejadas, como aconteceu agora, mês passado, aqui na aldeia da Massaranduba. Isso acontece não só na Massaranduba, todas as aldeias da etnia Guajajara fazem essa festa, tá certo? Muito obrigado, professor Juscelino. É a preservação da cultura, né, professor Juscelino? Algo que tem causado bastante discussão dentro da educação brasileira é o uso da tecnologia. Como o acesso às tecnologias impacta na cultura indígena e de que forma as comunidades tentam manter vivas as tradições indígenas sem serem afetadas pelo mundo externo? Muito boa pergunta, muito boa pergunta. As tecnologias impactam dentro dos territórios indígenas de forma positiva, de forma muito positiva, né? Até porque nós temos que nos capacitar, nos qualificar. Tanto é que hoje em toda a aldeia tem seu sinal de Wi-Fi, via satélite, né? Para que a gente possa estar ligado no que está ocorrendo aqui no mundo, aqui fora. Para que a gente possa aprofundar os nossos conhecimentos em pesquisa, em tecnologias, né? Está preparado para dialogar e debater com os não indígenas. E para isso a gente precisa estar bem informado, e a tecnologia chegou para isso. E nós, como indígenas, só temos que agradecer, tá certo? Temos que agradecer porque é o que traz o desenvolvimento. Traz o desenvolvimento não só para o povo indígena, mas para todos os povos, tá certo? Hoje em dia a internet está aí como fonte de pesquisa, aprofundar muito o conhecimento das nossas crianças, dos nossos jovens. Por outro lado, também corremos o risco que toda criança aqui fora corre, relacionada às redes sociais, aí, a questão de pedofilias, contatos com pessoas que você não tem conhecimento, bota a foto de uma pessoa dizendo que é, e lá no fundo não é. Então, isso a gente instrui muito também as nossas crianças indígenas para que elas não possam lá no futuro estar caindo nesse tipo de armadilha. Então, por outro lado, né, tem também essa questão desse lado negativo, que impacta também dentro dos nossos territórios indígenas. Mas só que o impacto é mais positivo do que negativo, tá certo? Até porque aprofunda o conhecimento também das nossas crianças e dos nossos jovens, e da comunidade indígena em geral, né, que hoje em dia da criança ao ancião, as pessoas estão com o celularzinho na mão ali, interagindo, pesquisando e aprofundando o conhecimento. E também ajuda, né, professor Juscelino, para divulgar as lutas de vocês, né? Como vemos aí hoje, está essa luta aí, né, pelo marco temporal, né? E lá em 1988, com a Constituição,
os territórios indígenas foram demarcados, essas terras continuam sendo preservadas e como a poluição e o desmatamento têm impactado a vida das comunidades? Sim, muito boa pergunta, porque hoje em dia tem muito território indígena que está demarcado. As terras estão demarcadas, mas não basta só estar demarcada, né? O que resolve mesmo o problema do território indígena é ele estar demarcado e estar homologado. Esse aqui é que nem a terra indígena Caru aqui. Terra indígena Caru aqui no Bom Jardim, né, que é essa reserva aqui do Izauá-Guajá, da aldeia da Massaranduba. É um território indígena demarcado e homologado. A minha terra indígena, Araribóia, que compreende 6 municípios, Amarante, Grajaú, Santa Luzia, Buriticupu, Bom Jesus das Selvas, e me fugiu o nome do outro aqui, mas são e Barra do Corda. São 6 terras indígenas dentro de um território. Também está demarcado e está homologado. Então esse aí ninguém mexe mais. Por outro lado, tem muita terra indígena aí que está demarcada, mas ainda não está homologada. E são essas terras que hoje são fruto de disputas aí judiciais. Agora mesmo, essa semana aí, na calada da noite aí, aprovaram um projeto de lei aí para abrir os territórios indígenas aí para mineração, para agronegócio e tudo. Isso foi feito agora, uns 2 dias atrás. Então a militância indígena já está se mobilizando para ir a Brasília e lutar também para que isso não aconteça, porque isso aí é um atraso, é um retrocesso. As pessoas que estão já convivendo dentro do território indígena há 30, 40, 50 anos, terem que sair de uma hora para outra por falta do interesse capital. Então a gente não pode permitir que isso aconteça, e para isso a luta da militância indígena pode ter certeza que vai acontecer. Agora vamos mais uma vez para a participação da plateia. Bom dia, professor Juscelino, bom dia a todos. Eu me chamo Riquelme, sou estudante aqui do curso de licenciatura interdisciplinar em Educação do Campo, com terminalidade em Matemática. E a pergunta que eu gostaria de fazer é em relação às festividades culturais. Você já falou aí, já relatou sobre a festa da Menina Moça, mas a gente vê que com o decorrer do tempo as coisas vão mudando, né? E além dela, existem outros rituais que permanecem até hoje, e existem alguns que já foram extintos. Sim, a festa da Menina Moça, como eu falei, é considerada a mais importante de todas, tá? Mas tem várias. Hoje mesmo está acontecendo lá em Amarante, no território indígena Araribóia, a festa do mel. Termina domingo. Essa festa lá já vem sendo programada há 90 dias. Começou sábado passado, está acontecendo no decorrer dessa semana toda e finaliza no domingo. Temos a festa das crianças, né, que é um preparativo, é como se fosse o batizado da criança, né? Temos a festa da Mandiocaba, que é essa que vai acontecer agora no mês de outubro, que é o preparativo para a festa da Menina Moça. Então são as 3 fases da festa da Menina Moça: a festa das crianças, a festa da Mandiocaba, e o ponto grande do final da festa é a festa da Menina Moça, que também tem a festa dos rapazes. A festa da Menina Moça, como eu falei, é quando a jovem atinge a primeira menstruação. E os rapazes é quando ele atinge a puberdade, né? Começa a aparecer o gogó, começa a aparecer os pelinhos debaixo do braço, tá entendendo? Então é feito junto, a festa dos rapazes e a festa da Menina Moça é feito
feito só uma festa grande durante o ano, entendeu? Então, para que a nossa cultura permaneça viva. E é uma das orientações maiores que uma das preocupações que os nossos anciãos têm, é justamente essa, né, para que a gente possa estar mantendo nossa cultura viva. Inclusive, nessa última festa que houve agora, foi um ponto emocionante. Eu vou até mandar para ti esse vídeo, Silmara, de um ancião nosso aí, que comanda as nossas festas, né, já preparando o sucessor dele, que é cantor. Porque ele sabe que ele já está chegando no final da trajetória dele, né, como liderança, como ancião, como cantor. Então ele fez lá um pronunciamento muito emocionante, né? Porque eu acho que ele já está doente, né? E percebe que ele não tem mais muito tempo de vida, e deixou bem claro que a preocupação dele era essa, né? De ele partir e não ter alguém que possa, né, assumir, né, para que essa cultura nossa não se perca. Mas com certeza não se perde não, que tem muita gente já preparada lá para dar sequência nesse trabalho de atividade cultural, para que a nossa cultura, a nossa língua não se perca. E a gente vê aí também que essas festividades, elas não celebram apenas a cultura indígena, mas também ajudam a manter viva a identidade brasileira, né? E muito obrigado. Muito bem. Interessante pergunta e uma grande resposta. São mais de 500 anos de lutas por acesso e direitos a políticas públicas, certo? E elas continuam até hoje. E como as políticas públicas são relacionadas, as políticas públicas relacionadas à educação, saúde e saneamento básico chegam até as comunidades? É como eu falei, né? Através de muita luta, as nossas lideranças buscando junto aos órgãos federal, estadual, né, e municipal, que no nosso caso aqui é Bom Jardim. Infelizmente nós não temos um apoio do poder público municipal de Bom Jardim, né? Então eu, nessas festas culturais que eu já frequento a Massaranduba já há muito tempo, eu nunca vi uma liderança política lá participando de nossas festas. Nunca. E olha que eu já participo lá há bastante tempo. Quando as lideranças precisam de alguma coisa, eles têm que ir lá em Bom Jardim, na prefeitura, nas secretarias, buscar algum recurso. Quem participa das nossas festas culturais lá aqui na Massaranduba são nós aqui de Alto Alegre do Pindaré. O prefeito Fufuca, que sempre ajudou, né, ajudando nossas festas, né? Os professores que estão sempre lá dentro, participando, né? Ajudando, orientando, ainda mais agora com esse intercâmbio cultural de nossos parentes indígenas estarem frequentando aqui os nossos cursos de graduação, melhorou bastante. Então a ajuda que a gente tem do poder público para manter a saúde, a cultura, a educação, isso vem do poder público federal, da União, né, do Estado e do município aqui de Alto Alegre, que ajuda, como está ajudando agora com a oferta desses cursos aí, que é uma de grande valia. A gente agradece muito um curso desse, que o cara só paga alimentação para se deslocar aqui, mas em outrora nunca se imaginou que nós aqui da Massaranduba pudéssemos estar frequentando um curso de graduação desse aqui da UFMA, do IFMA, de UEMA, que quando você chega com diploma, com certificado, o cara é diferente de qualquer outra instituição, você vê que é uma instituição que impõe respeito, uma instituição séria. Então a gente agradece muito, foi o que eu fiz questão de agradecer ao Fufuca por isso, por esse olhar dele, né, por esse cuidado que ele tem com a educação
não só do nosso município, mas dos municípios que estão aqui no entorno, que eu acredito que deva ter aluno aqui de Santa Luzia, de Santa Inês, de Bom Jardim, frequentando os nossos cursos aqui, né, que são ofertados por essas instituições de ponta, o EMA, UFMA, IFMA, IEMA. Então são coisas que a gente tem que agradecer ao poder público por buscar esse tipo de curso, né, para dar o conhecimento para os nossos jovens. E eu, como indígena, fico muito feliz e tenho conversado, quando começamos eram 12 indígenas frequentando o curso aqui. Rapaz, pelo amor de Deus, não desiste. E hoje me parece que só restaram 8. Mas graças a Deus está num número bom, estão sempre, todo final de semana aqui nas aulas, e eu, pelo amor de Deus, já está perto, vamos embora que nós vamos precisar, não desiste. E graças a Deus estão frequentando e com fé em Deus vão concluir seus cursos e poder lá na frente contribuir também lá dentro do nosso território, né? É o que a gente espera. O conhecimento, né? O conhecimento transforma pessoas e pessoas transformam o mundo. Então, a gente só tem a agradecer por isso. E mais uma vez pautado em sua fala a questão da importância da educação, né? Do conhecimento para as lutas dos povos originários. Quanto mais conhecimento, fica mais fácil de entender as causas e saber pelo que está lutando, né? Vamos aqui abrir mais uma vez para a plateia fazer uma pergunta. Bom dia, meu nome é Lucileia. Nós estamos vendo, né, passando e noticiando nos jornais sobre marco temporal. Eu gostaria de saber como se dá a participação da comunidade nos movimentos e lutas em defesa dos direitos dos povos. Foi como eu falei, através da mobilização, reuniões, né, manifestações em BR, manifestações na ferrovia, manifestações em frente aos palácios de governo, para colocar a nossa dor, o nosso sentimento de revolta, tá? Para demonstrar que o nosso direito está sendo ferido e que a gente busca garantir nossos direitos, né? Essa questão do marco temporal é uma violência muito grande, porque o marco temporal, explicando aqui para vocês em poucas palavras, eles só querem reconhecer as terras indígenas, aquelas que estavam ocupadas da Constituição para trás. Então, a partir de 1988, né, professora? Né, com a promulgação da Constituição, esses povos indígenas que estão dentro dos territórios, são essas terras que esses grileiros aí, o agronegócio, os fazendeiros, estão querendo a mineração, estão querendo tomar parte, né? Que acham que as comunidades indígenas que estão dentro daquelas terras não têm mais esse direito. Só quem tem direito é os que estavam dentro da terra a partir da promulgação da Constituição para trás. Os que estão da Constituição, esse aqui é o marco temporal. Então essa briga é grande, porque quem está dentro da sua terra não quer sair. E com direito, né? Porque já está ocupado lá há bastante tempo, mas sempre tem alguém se achando que é dono da terra. E então essa briga está lá no Supremo Tribunal Federal, e daí agora já apareceu mais essa agora de ontem aí, antes de ontem, essa né, nova lei que foi aprovada aí, abrindo as terras aí para mineração, não vai ter mais fiscalização. Então é uma afronta muito grande para nós, quanto indígenas. Mas só que para isso a resistência vai acontecer, né? A resistência vai acontecer, a militância indígena, os povos indígenas se reúnem com facilidade, e pode ter certeza que logo, logo vocês vão ter conhecimento aí de um movimento grande, pacífico, né? Que ninguém quer guerra com ninguém quer violência, mas que haja um debate para que nós possamos ser ouvidos e colocar a nossa necessidade e demonstrar que nós temos direito sim, tá ok? E jamais podemos ser violados dentro do nosso direito. Obrigado pela sua resposta.
Vamos lá, outra pergunta aí da plateia aqui para o nosso convidado. Bom dia, eu sou a Franciele. Eu gostaria de perguntar ao senhor que, sendo um descendente indígena, mas tendo uma vivência diferente do cotidiano da aldeia, como você enxerga a sua relação com a cultura e a luta dos povos originários? Isso lhe dá mais responsabilidade ou lhe distancia da cultura indígena? Uma boa pergunta. Eu, graças a Deus, como eu falei agora há pouco, eu nunca fugi da minha identidade, nunca. Né? Tenho orgulho, né? Tenho prazer em me apresentar como indígena e de dizer que eu sou indígena. Então é uma satisfação muito grande para mim. E o fato de eu estar convivendo aqui fora, ter morado muito tempo em São Luís, estudar em São Luís, não me fez com que eu perdesse essa identidade. Sempre tive contato com meu povo moram nas aldeias lá em Amarante, minhas tias, né, os meus primos. Então esse contato sempre existiu, eu sempre tive nesse trânsito. São Luís, Amarante, São Luís aqui Imperatriz, São Luís Santo Inês, até pela atividade de meu pai e da minha mãe como servidores públicos da FUNAI. Então a minha identidade eu nunca perdi. E o fato de eu estar aqui fora, eu acredito que é uma contribuição grande que eu tive, até pelo fato de eu ter estudado. De eu ter estudado e poder transmitir esses conhecimentos que eu adquiri em escola, né? Tá repassando, né, para os meus parentes indígenas, da importância da educação nas nossas vidas. E que eles possam estar também se interessando pelos estudos. Isso não quer dizer que eles vão perder a identidade dele também, tendo o fato de ter que sair aqui para Imperatriz, sair para São Luís, sair para Goiás, que tem muito parente nosso na Universidade Federal de Goiás, tem muito parente nosso na Universidade Federal de Minas Gerais, fazendo graduação. Muitos deles em pedagogia, na área da pedagogia, né? Odontologia, direito, né? Muitos parentes indígenas cursando direito. Né? Eu tenho uma sobrinha que é médica, que se formou na Universidade Federal do Maranhão, foi fazer especialização em Minas Gerais. Hoje ela é obstetra, né? Obstetra, e hoje ela é diretora do Hospital Municipal de São José de Ribamar. Indígena também, sabe? Então, para nós é uma satisfação muito grande quando a gente vê os nossos parentes ocupando esses espaços que antes eram impossível até a gente sonhar. Né? Hoje em dia temos a ministra dos povos indígenas, a Sônia Guajajara. Né, o pai dela é irmão do meu pai, nós somos primos, né, de família mesmo, bem próximos. Ela sempre está lá em São Luís, na casa do meu pai. Né, a gente sempre vai lá na aldeia, lá nas festas culturais, e ela sempre está presente lá. Então nunca fugiu da identidade dela, apesar de ser ministra. Hoje ela está lá em Amarante, lá participando do encerramento dessa festa do mel que está acontecendo lá em Amarante, na aldeia Lagoa Quieta, que é a nossa aldeia. Muito obrigada pela sua resposta. Esse foi um ponto aí, né? Para ressaltarmos aqui, né, que o senhor é indígena, é descendente dos povos originários, mas que também atua como um agente comunitário, é gestor escolar de uma comunidade. E eu gostaria que alguém da plateia fizesse uma pergunta relacionada tanto à comunidade em que ele atua, quanto à comunidade indígena. Bom dia, meu nome é Mônica e eu vou fazer a pergunta sobre a sua vida comunitária, a vida comunitária da comunidade e o sustento. Quais são as principais atividades econômicas ou formas de sustento da sua comunidade? Tanto lá no povoado Tucumã, onde você é gestor, né, da escola, quanto na comunidade indígena. Eu já moro na comunidade de Tucumã há 25 anos. Né? Moro em Tucumã.
exatamente 25 anos. Eu sou agente comunitário de saúde concursado. Trabalho desde a gestão do prefeito Negão. Não é? E desde lá para cá eu venho atuando dentro da Tucumã como liderança comunitária, atendendo a comunidade, que é uma comunidade pobre, uma comunidade carente, onde as necessidades são das mais variadas possíveis. Né? Briga de casal, tudo que acontece na Tucumã, eu tenho que estar intervindo, até porque as pessoas me procuram, né? Nessa questão de conflito familiar. A gente intervém, né? Orientando, conversando com as pessoas, conversando principalmente com o homem, muitas das vezes por causa de bebida, que entra em conflito com a esposa, você está entendendo? E a gente chega junto e mostra que está errado. Hoje em dia não é mais desse jeito, não. Tem a Maria da Penha, tem o Conselho Tutelar, tem as leis de proteção às mulheres. E nós, quanto homens, temos que ter personalidade de homem, saber que mulher merece respeito, saber que o idoso merece respeito, saber que a criança merece respeito. E tudo isso a gente adquire através da educação, através do estudo. Então eu tenho essa atuação lá dentro da comunidade, né? Que não é uma comunidade indígena, é uma comunidade de não indígenas, mas que estou sempre presente dentro da aldeia. A comunidade de Tucumã é uma comunidade formada por trabalhadores rurais, né? Servidores públicos, né, que atuam na escola, né, que são moradores da comunidade, né, posto de saúde, e na sua maioria de lavradores, pescadores, né, é de onde eles tiram seu sustento. E a questão também dos programas sociais do governo, Bolsa Família. E lá dentro das nossas comunidades indígenas, a nossa fonte de renda é isso aqui. O artesanato. O artesanato, a lavoura, né, farinha, onde se faz muita farinha, produção de arroz, né, roça, pesca, onde se tira o sustento, mas é agricultura de subsistência, né? O cara planta para comer, não planta para exportar. Agora o que se faz lá para exportar é isso aqui, artesanato, muito artesanato. Tem as associações, né, das aldeias que trabalham, né, as mulheres se reúnem, fazem um lote de artesanato e exportam até para o exterior, a Holanda, né, para outros países. E aqui para São Luís mesmo. Agora no festejo junino agora foram 8 mulheres, levaram bastante artesanato para ser vendido em São Luís, lá nos arraiais. E graças a Deus, as pessoas quando olham ficam encantadas com o artesanato indígena. Então a facilidade de venda é muito grande. É de onde se tira também a parte do sustento das comunidades indígenas, através do artesanato. Muito obrigada, professor Juscelino. Foi rica a sua contribuição conosco. Eu que agradeço. Vamos chegando ao fim da nossa entrevista, né? E eu queria, professor Juscelino, que o senhor deixasse para os educadores, né, uma mensagem para esses educadores que ainda não compreendem a importância de incluir e respeitar as culturas indígenas e do campo em seus projetos pedagógicos. A mensagem que eu deixo a vocês, né, é uma mensagem de paz, uma mensagem de amor, uma mensagem, né, de que vocês, e que Deus possa abençoar a todos vocês, para que vocês tenham êxito nessa caminhada que eu sei que não é fácil, né? Você está buscando almejar uma formação, a gente sabe que não é tão simples assim e não é fácil. E a gente espera que ao final do curso de vocês, na área de atuação de vocês carreguem consigo esse sentimento de colaboração, o sentimento de reconhecimento, né, de se colocar no lugar do outro, de sentir a dor do outro, para que possam ser úteis na vida de alguém, tá certo? As pessoas boas que passam na nossa vida a gente nunca esquece. E eu tenho certeza que vocês são úteis na vida de alguém, vocês são no dia a dia de vocês. E com certeza, após a formação
e a área de atuação de vocês, isso vai se multiplicar, até porque o número de pessoas que vocês vão lidar será maior, tá certo? Então eu peço a Deus que ilumine a todos vocês e que todos vocês tenham sucesso nessa caminhada ao longo da vida de vocês. E meu muito obrigado pelo convite, tá certo? Fiquei muito satisfeito, muito orgulhoso em poder participar, tá? E me ponho à disposição toda vez que precisarem para mim estar contribuindo, né? Mostrando um pouco do meu conhecimento a vocês. Eu estarei sempre à disposição. E quero também aqui aproveitar e já deixar o convite feito à turma, a todos vocês, ao professor Silmar, a professora Maria Helena, convidar hoje o doutor Baltemar, tá entendendo? O prefeito, as pessoas da comunidade de Alto Alegre para se fazerem presente nas nossas festas culturais. Professor Mendonça foi uma pessoa que contribuiu muito nesse intercâmbio cultural que hoje estamos com nossos alunos aqui. Eu me recordo de uma vez que ele foi lá, eu não pude estar presente, mas eu acompanhei, né? Então é uma pessoa que também contribuiu muito para que hoje nossos alunos, nossos irmãos indígenas pudessem estar cursando graduação aqui em Alto Alegre do Pindaré. Meu muito obrigado e um bom dia. Em nome de toda a turma de licenciatura interdisciplinar em Educação do Campo, com terminalidade de matemática, agradecemos a sua entrevista aqui ao nosso talk show, né? Territórios Matemáticos. Obrigado por contribuir ao nosso conhecimento. E para fazer os agradecimentos finais, eu quero chamar a nossa queridíssima professora Leda aqui ao palco. Ótima condução, ótima atividade, hein? Estamos mostrando hoje vários talentos, né? Além da sala de aula que esses alunos têm desenvolvido aqui ao longo da formação. E, primeiramente, né, eu queria dizer que esse é um momento, nos livros didáticos, a gente sempre diz assim, né? A gente precisa sempre trabalhar o ensino, a pesquisa e a extensão. E, às vezes, quando olham lá pesquisa, ensino e extensão, parece que é algo além, muito além, quando é algo que pode ser simples. Um momento como esse foi grandioso, valoroso. Contamos com a participação, né, da professora Helena, do professor Juscelino, que vieram contribuir com esse rico momento aqui de aprendizado. Então, pensando na nossa disciplina, né, que é a Metodologia do Ensino de Matemática 3, e que em seu eixo teórico contribui aí com os estudos da etnomatemática, esse momento foi um momento em que vocês puderam observar que, de fato, existe um conhecimento vivo, potente em todas as comunidades. Então, a gente encerra esse nosso encontro com a certeza de que a matemática vai muito além dos muros da escola, que quando professores e formadores reconhecem que existem matemáticas, né, nós estudamos ao longo da disciplina, não há só uma matemática, aquela eurocêntrica, mas há as matemáticas produzidas ao longo do tempo por diferentes povos. Então, quando os professores entendem isso, que há muitas matemáticas enraizadas nas práticas, saberes e modos de vida do campo e nas comunidades tradicionais, damos um passo essencial rumo à justiça social. Nós aqui, ao longo da nossa disciplina, trabalhamos com o Biratã de Ambrosio. E uma das aprendizagens, dos ensinamentos que eles nos colocam é a matemática a serviço da justiça social, da ética e da cidadania. Então, que cada um em nossa sala de aula possamos fazer a diferença na vida de nossos alunos. Tanto dando-lhes, oferecendo-lhes o que há de melhor do conhecimento, como também as questões éticas, porque faz parte do nosso ser professor uma formação integral. Então, é por isso que eu agradeço a todos a participação nesse momento.